Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem aí com a graça de Deus, né? Então na semana passada vocês participaram do simulado, né? Aquela avaliação diagnóstica, né? E em breve aí a gente vai estar fazendo um comentário sobre ela, a gente vai revisar alguma coisa, mas se bem que as questões foram tiradas dentro daquilo que a gente tinha visto, né? Então eu acredito que para quem vinha acompanhando o conteúdo, basta dar uma olhada no material que vocês têm, que vocês vão ver, né? Tudo aquilo que caiu aí para vocês na prova, né? E aí, para a aula dessa semana, a gente vai dar continuidade, né? Aí é o assunto de matemática. A gente vem vendo aí no eixo números e operações, a gente vem estudando aí razão, proporção, né? E hoje a gente vai estar dando início aí ao conteúdo de regra de 3, tá? Lembrando que regra de 3 existe a regra de 3 simples e a regra de 3 composta. Então essa semana a gente começa a ver alguma coisa, né? Para a gente relembrar, porque na realidade é o conteúdo do ensino fundamental, né? Que a gente dá uma aprofundada no ensino médio, onde muitas vezes a gente não vai estar não consegue nem lembrar daquilo que foi visto, né? Então, vamos relembrar aí, né? Regra de 3 simples e composta. A gente vai abordar primeiro a regra de 3 simples, tá ok? A regra de 3 é um processo matemático para a resolução de muitos problemas que envolvem duas ou mais grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, tá ok? Nesse sentido, na regra de 3 simples é necessário que 3 valores sejam apresentados para que assim descubra o quarto valor. E aí, para que a gente possa compreender melhor essa regra de 3, a gente precisa ter o seguinte cuidado aqui, com relação a essas grandezas, tá certo? Essas grandezas que elas são diretamente proporcionais, tá aqui, ó. Elas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Qual a diferença, tá certo? Grandezas diretamente proporcionais, aí a gente vai precisar lembrar do assunto de razão para entender o que significa aí uma grandeza, né? Grandeza são valores relacionados a uma determinada variável. Vamos supor que a gente fale sobre o tempo e esse tempo seja dado em minutos. Então, os minutos ali são uma grandeza. Consumo de combustível é uma outra grandeza. Distância que um carro percorre, isso é uma outra grandeza, tá certo? O que a gente não pode é misturar essas grandezas. O tempo que eu estou marcando, misturar com o consumo de combustível, misturar com o deslocamento de um veículo. Como são grandezas diferentes, logicamente, eu relaciono cada valor com sua determinada grandeza. O que é que eu vou analisar com isso? Se esses valores eles aumentam de um para o outro, eu tenho uma situação de grandezas diretamente proporcionais, porque ambas aumentam. Ou pode-se dar também quando ambas diminuem. Se elas diminuem ao mesmo tempo ou se elas aumentam ao mesmo tempo, eu me refiro a grandezas diretamente proporcionais. Agora, se eu tenho grandezas diferentes, onde uma aumenta e a outra diminui, uma aumenta, outra diminui, e vice-versa, uma diminui, outra aumenta, aí eu estou falando de grandezas inversamente proporcionais, tá ok? Então eu preciso primeiro entender essa diferença, para que depois disso eu consiga ir para a parte do cálculo que se trata de uma proporção, tá certo? Então hoje eu vou trazer para vocês um exemplo de, como é que eu poderia dizer, de regra de 3 simples, com as grandezas diretamente proporcionais, tá certo? E aí na outra aula eu trago para vocês quando as grandezas forem inversamente proporcionais, tá certo? Então vamos lá. Grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando o aumento de uma implica no aumento da outra na mesma proporção. Foi o que eu havia falado, tá certo? E lembre-se que quando uma diminui, implica na diminuição da outra também.
Aí são grandezas também diretamente proporcionais, tá certo? Então o exemplo diz o seguinte, ó, para fazer o bolo de aniversário utilizamos 300 gramas de chocolate. No entanto, faremos 5 bolos. Qual a quantidade de chocolate que necessitaremos? Veja só, para fazer o bolo, a gente poderia colocar ali também um bolo. Então a gente tem a grandeza bolo. Para se fazer um bolo, são necessários 300 gramas de chocolate. Então, um bolo, 300 gramas. E 5 bolos? É lógico que é só multiplicar isso aí. Mas o que eu quero que a gente entenda é essa questão das grandezas, se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, eu estou trazendo aqui, ó, um bolo, 300 gramas. 5 bolos, vai se gastar quantos gramas de chocolate? X. O que eu quero que a gente compreenda é que a gente está trabalhando com colunas, tá certo? E essas colunas aqui, cada coluna dessa é uma determinada grandeza. Se você desconsidera essas grandezas, consequentemente, você vai bagunçar todo o seu cálculo. Então, se a gente compreende aqui num exemplo fácil, simples de compreender, quando a gente partir para mais um exemplo mais detalhado, a ideia vai ser a mesma. Organizem sempre com as unidades de grandeza, as grandezas sempre nas mesmas colunas. E aí a gente vai fazer o seguinte, para ver se é diretamente ou inversamente proporcional. Você procura a grandeza, a coluna onde está o X, e bota uma seta virada para o X. Então, como o X está aqui para baixo, bota uma seta para baixo. E agora, para eu saber se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, a gente vai fazer a seguinte pergunta. Veja, se um bolo gasta 300 gramas de chocolate, 5 bolos vai gastar, veja, eu não sei quanto é, mas a gente consegue perceber. 5 bolos vai gastar mais de 300 gramas ou vai gastar menos de 300 gramas? É uma questão de lógica. Se um bolo gasta 300 gramas, 5 bolos vai gastar mais. Então, entenda o seguinte, eu não sei quanto é esse valor de X, mas eu percebo agora que ele vale mais do que 300. Ok? Então, esse valor de X é um valor maior que 300. Consequentemente, eu sei que do 300 para o X está aumentando. Aí agora eu venho para essa coluna dos bolos. O primeiro valor é 1, o segundo valor é 5. Aumentou ou diminuiu? Aumentou. A coluna dos bolos aumentou. E a coluna onde está o chocolate, que são as gramas, também vai aumentar. Ambas estão aumentando. Isso quer dizer que elas são iguais. Então, a seta dos bolos fica igual à seta do chocolate. Consequentemente, eu entendo que são grandezas diretamente proporcionais, porque ambas as colunas estão aumentando. Tá certo assim? Como ambas estão aumentando, você vai então agora fazer uma proporção, multiplicar meio pelos extremos, tá certo? Multiplicar cruzando, como se fosse uma proporção que a gente viu nas aulas anteriores. Então a gente vai fazer, 1 vezes x igual a 5 vezes 300. 1 vezes x é x e 5 vezes 300, 1.500. Então, para se fazer 5 bolos, são necessários 1.500 gramas de chocolate. De repente, você pode dizer, professor, nem precisava desse cálculo todo, bastava ter multiplicado 300 por 5. Eu sei, mas o que eu estou querendo passar para vocês é a ideia da regra de 3 simples, em um exemplo que fosse aqui fácil da gente compreender. Porque quando partirmos para outros exemplos, a gente não vai ter aí tanta dificuldade. Tá certo assim? Então, por hoje, ficamos nesse exemplo. Próxima aula, nós retomamos aí com um exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Tá certo? Então, espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus. Forte abraço para todos e até mais.